O sertão nordestino, árido e fascinante, foi palco de episódios que ainda hoje despertam inquietação e curiosidade. Entre as veredas da Caatinga e as margens do Rio São Francisco, formaram-se personagens que ultrapassaram a condição de simples homens para se tornarem lendas, algumas de coragem, outras de brutalidade. O fenômeno do cangaço, vivido intensamente na primeira metade do século XX, legou ao Brasil uma das mais complexas tramas sociais da história nacional. Nesse cenário surgem nomes como Virgulino Ferreira da Silva, o temido Lampião, e aqueles que combateram ou se aproveitaram de sua presença. Entre tais figuras, destacam-se dois personagens cujas trajetórias se cruzaram de maneira dramática: o sargento de Luz e o cangaceiro Juriti. Amâncio Ferreira da Silva, conhecido como Sargento de Luz, nasceu em Pernambuco em 1905 e, ainda jovem, transferiu-se para Sergipe, alistando-se na Polícia Militar. Sua presença no Canindé Velho de Baixo, às margens do Velho Chico, rapidamente ganhou notoriedade. Os registros de historiadores e pesquisadores, como os encontrados em obras de referência, a exemplo de Lampião em Sergipe, mostram um militar de temperamento difícil, temido não apenas por cangaceiros, mas também pela população comum. Era descrito como um homem severo, implacável e, muitas vezes, arbitrário em suas atitudes. O sertão, já marcado pelo ambiente de tensão e pela violência dos bandos armados, assistia à ascensão de Luz como uma figura controversa. De um lado, policial que buscava manter a ordem. De outro, personagem que acumulava críticas por práticas consideradas cruéis. Documentos e relatos populares narram que, entre suas atitudes mais duras, esteve o episódio envolvendo João Mulatinho, pai de dois jovens que mais tarde se ligariam ao cangaço. O espancamento deixou sequelas permanentes no sertanejo e ecoou como um exemplo da rigidez que de Luz impunha sobre os habitantes da região. Mas o sargento não se limitava às ruas e becos do Canindé. Historiadores apontam que, após o declínio do cangaço, muitos homens que haviam integrado os bandos de Lampião foram alvo de sua perseguição. As versões mais comentadas sugerem que, ao capturar ex-integrantes, de Luz dificilmente demonstrava clemência. Essa intransigência o transformou em um verdadeiro pesadelo para antigos cangaceiros. Entre eles, Manuel Pereira de Azevedo, o temido Juriti. Juriti, por sua vez, nasceu na Bahia, na região do Salgado do Melão. De porte atlético e presença marcante, conquistava na admiração de muitas jovens sertanejas, mas sua fama não se resumia ao magnetismo pessoal. Ao ingressar no bando de Lampião, revelou um perfil que unia charme e brutalidade. Crônicas da época relatam episódios em que sua crueldade chocava até mesmo aqueles acostumados à dureza do sertão. A combinação de coragem, violência e sedução fez dele uma figura lembrada, tanto pelo temor quanto pela paixão que despertava. Foi justamente esse contraste, o delegado implacável e o cangaceiro sedutor e violento, que marcaria um dos capítulos mais sombrios da história nordestina. E ao observarmos essas trajetórias, fica evidente como o sertão não era apenas cenário, mas também testemunha de dramas humanos que beiravam a tragédia clássica. No ambiente tenso do pós-cangaço, a figura de Luz se tornava cada vez mais temida. Em Canindé e nas redondezas do São Francisco, sua fama se consolidava por atos de severidade que extrapolavam o papel oficial de delegado. Relatos preservados em obras como O Sertão de Lampião descrevem situações nas quais presos transportados sob sua responsabilidade não chegavam ao destino final. Muitos diziam que, durante as travessias de canoa, homens acusados de transgressões eram amarrados e lançados às águas do rio. Embora parte desses relatos se apoie na tradição oral, a força dessas narrativas ajudou a moldar a imagem de Luz como um homem que aplicava sua própria lei. Entre os episódios que mais reforçaram a sua reputação de implacável está o destino reservado a Juriti. Após anos de atividades no cangaço, Manuel Pereira de Azevedo havia experimentado o auge e a queda do movimento. Viveu amores como o intenso relacionamento com Maria, jovem que abandonou o lar para seguir seus passos. Presenciou a derrocada de Lampião em Angico,
episódio que simbolizou o fim de uma era e o colapso da organização que havia desafiado autoridades e coronéis. Sem o rei do cangaço, muitos ex-integrantes se dispersaram. Alguns foram absorvidos pela vida comum, outros encararam o rigor da lei, e alguns, como Juriti, se entregaram na tentativa de recomeçar. Em Jeremoabo, sob custódia do capitão Aníbal Ferreira, Juriti chegou a receber uma oportunidade de reintegração. Documentos sugerem que ele foi liberado após a intervenção de pessoas influentes e pela promessa de abandonar definitivamente as armas. Essa fase pareceu abrir caminho para um novo destino, longe das matas e dos confrontos. Chegou até a trabalhar em Salvador como vigia de uma fábrica, sinal de que buscava adaptar-se a uma vida regular. Mas sua ligação com o sertão era forte demais. Em 1941 retornou, motivado por lembranças, amizades e, talvez, pelo desejo de rever o cenário de sua juventude turbulenta. É nesse ponto que a trajetória de Juriti volta a se entrelaçar com a de Deluz. A notícia de sua presença no Canindé correu rapidamente, chegando aos ouvidos do sargento. Para este, o retorno de um ex-cangaceiro não poderia significar outra coisa senão ameaça. A obsessão de Deluz pela eliminação de antigos combatentes do cangaço não permitia concessões. Juriti, em sua visão, precisava pagar pelo passado. Ao amanhecer de um dia aparentemente comum, Deluz e seus homens cercaram a casa onde Juriti repousava. O encontro não teve o brilho de uma batalha épica, mas a frieza de uma captura planejada. Juriti, surpreendido, ainda tentou desafiar seu algoz, acusando-o de covardia e exigindo um confronto justo. As palavras ecoaram, mas pouco adiantaram. Deluz não estava disposto a dar-lhe a chance de redenção ou de glória no embate. Preso e amarrado, Juriti foi conduzido em silêncio. A paisagem seca da Caatinga parecia assistir a um julgamento sem tribunal. Nas proximidades da fazenda Cuiabá, o destino do ex-cangaceiro foi selado de forma cruel, em um espetáculo de dureza que ficaria gravado na memória coletiva da região. Amarrado e sem possibilidade de fuga, Juriti caminhava sob o olhar vigilante de Deluz e seus auxiliares. O trajeto até a localidade conhecida como Roça da Velhinha parecia mais longo do que de fato era. A cada passo, as lembranças de uma vida de excessos, de paixões intensas e de batalhas travadas sob o estandarte de Lampião, certamente vinham à mente do ex-cangaceiro. Para Deluz, aquele era apenas mais um acerto de contas. Para Juriti, representava o último ato de uma peça encenada com violência e desafios. Chegando ao destino, o cenário sertanejo foi transformado em palco de uma execução sumária. Uma fogueira foi acesa, e o silêncio pesado da Caatinga se confundia com o estalar da lenha consumida pelas chamas. Juriti foi lançado às labaredas, e em poucos instantes sua figura, antes temida e admirada, se reduzia a cinzas. A brutalidade da cena marcou profundamente a memória local, a ponto de os moradores guardarem por décadas lembranças do fogo e dos objetos metálicos que resistiram às chamas. Pesquisadores como Antônio Amauri e Billy James Chandler já observaram, em diferentes obras, que o cangaço não se encerra apenas na figura de Lampião e seus bandos, mas também na atuação de homens como Deluz, cuja dureza foi igualmente responsável por perpetuar o ciclo de violência no sertão. A história de Juriti, portanto, não é apenas a narrativa de um cangaceiro eliminado por um inimigo, mas também um retrato das contradições de um tempo em que a lei e a justiça caminhavam em linhas tortuosas. É interessante notar como, em meio a tantas versões e relatos, permanece viva a sensação de que ambos, Deluz e Juriti, carregavam dentro de si elementos semelhantes: coragem, brutalidade e a crença em uma espécie de destino inescapável. Dois homens forjados na aridez do sertão, colocados em lados opostos da mesma moeda, acabaram unidos por um fim que parecia inevitável. Quando revisitamos histórias como essa, percebemos que o sertão não era apenas o espaço físico da seca e da sobrevivência, mas também um território simbólico, onde homens comuns se tornavam lendas, ora como justiceiros, ora como algozes. A linha entre herói e vilão, nesse contexto, é extremamente frágil e muitas vezes definida apenas pelo ponto de vista de quem conta a narrativa.
Olhando para a trajetória desses dois personagens, Deluz e Juriti, você acredita que eles foram produto de seu tempo ou que suas escolhas pessoais definiram seus destinos? O desfecho de Deluz também não escapou da mesma lógica que ele próprio aplicava. No dia 30 de setembro de 1952, em viagem de sua fazenda Araticum até o Canindé Velho de Baixo, caiu em uma emboscada. O ataque foi atribuído ao sogro, João Marinho, senhor da fazenda Brejo, que não aceitava os desmandos do genro. Entre suspeitas e versões divergentes, construiu-se a ideia de que Deluz foi vítima de um acerto familiar, resultado de rivalidades antigas e ressentimentos cultivados ao longo dos anos. Ironia ou justiça do destino? Aquele que tantas vezes aplicou punições sem tribunal, terminou também surpreendido por uma tocaia silenciosa no coração do sertão. Essa alternância entre perseguidores e perseguidos mostra como o ciclo de violência no sertão do São Francisco parecia inescapável. O mesmo ambiente que forjou o cangaço produziu também figuras como Deluz, cuja autoridade se confundia com o autoritarismo. Ambos os lados se moviam em uma lógica de sobrevivência e poder, na qual a vida humana era frequentemente reduzida à moeda de troca. É por isso que muitos pesquisadores afirmam: compreender o cangaço não é apenas estudar Lampião e seus homens, mas também aqueles que, em nome da lei ou de interesses pessoais, perpetuaram práticas tão duras quanto as dos bandoleiros. Ao olhar para trás, é impossível não refletir sobre o quanto essas histórias ainda ecoam. A memória coletiva do sertão guarda os nomes de Deluz e Juriti como símbolos de um tempo em que a justiça oficial e a justiça paralela se confundiam. Se de um lado estavam os bandos que desafiavam o poder estabelecido, de outro estavam representantes da ordem que, muitas vezes, se comportavam como verdadeiros senhores da vida e do destino alheio. A fronteira entre certo e errado, portanto, não se estabelecia em linhas claras, mas sim em nuances, em relatos contraditórios e em versões carregadas de paixão. O cangaço, ao fim, deixou marcas profundas na cultura nordestina. Seja nas cantorias, nas histórias de família ou nos estudos acadêmicos, permanece como tema fascinante, repleto de contradições e lições. Personagens como Deluz e Juriti nos lembram que o sertão foi e ainda é um espaço de resistência, dureza e humanidade em sua forma mais complexa. Pergunta final: ao revisitar essa história, você enxerga esses personagens como vilões absolutos ou como homens moldados por um tempo em que a sobrevivência exigia escolhas extremas? Se essa narrativa lhe trouxe reflexões, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e ajude a manter viva a memória do sertão. Até o próximo encontro, onde continuaremos desbravando as histórias que moldaram a identidade do Nordeste.